Eu vou fazer várias perguntas técnicas para a senhora. Várias perguntas técnicas. Que animal inteligente. Sobre o lobby abortista. O Brasil assumiu essa vanguarda, né, do lobby abortista no mundo. Inclusive, agora até a ONU, né? O Brasil se posiciona diplomaticamente na ONU a favor do aborto. Primeira pergunta. Qual que é a opinião da senhora sobre injeção intracardíaca de cloreto de potássio no coração, né? Intracardíaca significa no coração. De um bebezinho de 22 semanas que é viável, ministra. Se foi proibida a vinculação eleitoral na campanha do Lula ao abortismo, por que ele assumiu esse lobby? Por que o assumiu de forma tão forte, com um desejo tão intenso? Mentira! A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, alto e bom som, não é a primeira vez, porque eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 94, já fui candidato em 98, já fui candidato em 2002, já fui candidato em 2006, fui candidato em 2022, ou seja, é que eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, fui casado, sabe, tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Agora que o Trump ganhou a eleição, como que a senhora pretende se aproximar dos Estados Unidos? O Brasil inteiro sabe que a senhora só permanece no cargo por ser amiga da primeira-dama. Até quando esse apoio vai ser suficiente? Por que o Brasil e a Fiocruz continuaram aplicando a vacina AstraZeneca mais de 2 anos depois dela ser suspensa em vários países da Europa? A senhora consegue dormir tranquilamente sabendo disso? Que a incompetência do vosso ministério está causando a morte de brasileiros de forma direta, tá? Eu tô falando aqui, ministra, até de um ponto de vista do direito penal, a senhora não acha uma afronta continuar gastando milhões comprando vacinas de mRNA, enquanto o mundo inteiro está proibindo essas vacinas? A senhora tem consciência de que continuar gastando milhões com vacinas cuja ineficácia e periculosidade já foi comprovada no mundo inteiro é crime de responsabilidade e pode levar ao impeachment do marido da sua comadre? O Robert Kennedy Jr. deu uma entrevista falando dos testes de longo prazo que não foram realizados com nenhuma vacina nos Estados Unidos. Esses testes de longo prazo foram realizados no Brasil? Qual que é a sua opinião, ministra, sobre hormônios que bloqueiam a puberdade e cirurgias de castração com pessoas de confusão de gênero? Sei que fiz muitas perguntas, sei que são técnicas. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Artigo 219 e artigo 73, inciso 12. Presidente, questão de ordem. Deputado Rubens. Senhor presidente, artigo 219 diz: o ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões. Inciso 1. Quando convocado ou convidado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. A vinda da senhora ministra tem um objetivo regimental: prestar informações. Não é dar opinião. Não é dar opinião sobre aborto, sobre Trump, Flávio Dino, Silvia Almeida, questão de gênero, mudança de sexo. O objetivo da vinda da ministra não é esse. Eu aguardei o deputado falar, porque o direito de fala dele é regimental, mas eu queria que Vossa Excelência garantisse que a ministra não é obrigada a responder aquilo que não foi convidada para tanto. Além disso, o artigo 73, inciso 12, diz que nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou autoridades ou demais membros dos poderes da República. Dizer que a ministra é ministra porque é amiga de fulana, de cicrana, desconhecendo toda uma trajetória profissional, é sem dúvida alguma uma maneira descortês que não diz respeito ao que o regimento interno da Câmara dos Deputados exige. Então eu pediria a Vossa Excelência que acolhesse a questão de ordem e garantisse o rito regimental. Presidente. Essa coisa de responder ou não as perguntas, eu acho que a senhora tem que se ater àquilo que tem importância para a sociedade brasileira. Isso custa muito caro para o país, essa reunião aqui, para a gente perder tempo em ficar reproduzindo ideias malucas ou fake news de deputados que vêm aqui só no intuito de tentar engajar alguma mentira ou de criar alguma frase de efeito. Nós tivemos o pior campeonato que podíamos ter, que foi o maior número de mulheres grávidas que morreram na pandemia, foi no Brasil. Nós fomos campeões de mortes gestantes durante a pandemia. Nós tivemos um desprezo pela orientação científica, pela orientação da Organização Mundial de Saúde, que nos deu prejuízos imensos. Então, quando eu olho para isso tudo, eu fico me perguntando qual é a autoridade que quem apoiou aquele governo tem para vir questionar a atual gestão do Ministério da Saúde. Com qual valores? Com qual autocrítica? Eles não fazem uma linha de autocrítica do que foi realizado no governo anterior ou não realizado no governo anterior. Autocrítica zero. E vem aqui, e eu quero aqui sublinhar e me somar a solidariedade à ministra Anísia contra o desrespeito aqui desenvolvido pelo deputado que nos antecedeu, porque respeito é bom e a gente gosta. E as mulheres, em particular, não podem aceitar esse tipo de abordagem. É uma abordagem desrespeitosa, uma abordagem que é desrespeitosa no trato
e porque também sai antes de ouvir a resposta. Não ficou para ouvir. Perguntou e não ficou para ouvir o que ia ser dito pela ministra. Pedir desculpa, felizmente, pelo o machismo e o preconceito que ainda reina aqui. Vossa Excelência não precisa disso, né? Então, o nosso repúdio à fala do colega, que expressa, de fato, esse machismo e o preconceito. Diferente da política que a senhora vem implementando, que é a política do cuidado, a política do respeito. Eu iria conceder a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro, mas ele não se encontra aqui. Ministro, não precisa se abalar pelas ofensas que o deputado Bilisque fez a Vossa Excelência. Ele fez e saiu, é assim mesmo que eles atuam. Mas se você der uma olhada, qualquer um, na página da Wikipédia, você vai ver que as páginas relacionadas ao deputado são da 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galicienne, da primeira ucraniana, a colaboração ucraniana com a Alemanha nazista. É isso que se relaciona à página do próprio deputado na Wikipédia. Não é à toa que essas denúncias são feitas dessa semelhança deles com estas pessoas que, infelizmente, não respeitam o processo democrático. Olha, confesso que, como brasileiro, eu tenho muita confiança no trabalho da senhora como ministra da Saúde. Pela sua história. A senhora, nesse momento, é a guardiã do SUS. Tem gente que fala aqui, mas que não tem autoridade alguma para falar sobre saúde. Queriam destruir o SUS, desmantelar o programa Farmácia Popular. Ministra, o seu trabalho é de reconstrução. A gente acompanhou aqueles dias, 700 mil mortes no Brasil. Nós fomos 11% das mortes de Covid no mundo, quando a população brasileira é apenas 2,7% da população mundial. A gente não esquece a agonia do povo de Manaus, morrendo sem oxigênio. E a gente viu um presidente que tinha uma estratégia de imunização de rebanho, descumprimento do isolamento social, declarações e mais declarações. Eles falam de vacinas. Essa turma fazia campanha contra a vacina. A gente lembra das declarações do Bolsonaro, falando que a pessoa ia virar jacaré se tomasse vacina. Agora, senhora ministra, é importante deixar claro aqui, sobre as perdas de vacina, 39 milhões de vacinas aconteceram em 2023 porque as vacinas estavam vencendo, com problema de estoque, e também porque houve uma campanha de desinformação contra a vacina por parte deles. Agora, vamos aos números. Eu queria até dialogar com o doutor Frederico, que fez a primeira fala. Orçamento. Em 2022, o orçamento de 2021 para 2022, houve um corte de 34 bi, deputado Joséildo. Era 200 bi, caiu para 166 bi. Nós aumentamos para 194 bi em 2023, 28 bi a mais, e depois para 236 bi. É um acréscimo, subiu. Os senhores acham isso pouco? Em 2 anos, o orçamento a aumentar 42%, 70 bi a mais. Se vai ter contingenciamento ou não, contingenciamento existe desde que foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas existe dentro dessa crescente de investimentos, porque nós acabamos com a política do teto de gastos. É preciso que isso seja dito. O deputado Frederico dizia o seguinte, olha, tem mais dinheiro, mas eu não estou vendo o que está acontecendo. Mais médico. Eram 13 mil médicos em 2022. São 26 mil médicos agora. Dobrou em 2 anos, Joséildo. Ministra, se tem um problema no seu ministério é de comunicação. Porque isso tudo tem que ser mais divulgado. Nós estamos falando aqui de menos de 2 anos. Farmácia Popular, o orçamento 37% maior do que 2022. 3,4 bi. Está cobrindo 85% do país. Aumentou as gratuidades. Aumentaram as gratuidades. Brasil Sorridente. Beja. Em um ano só, em 2023, o aumento foi de 126%.
Nós tínhamos uma média de contratos de 385 novas equipes por ano. Sabe para quanto subiu? 2.771. Os números são impactantes. Qual é a moral dessa turma bolsonarista para vir falar aqui? Vamos lá, atenção primária, saúde da família. Em 2023, só no ano, a expansão foi de 52%, gente. Eu estou falando aqui números que eram para ser de 10 anos, 15 anos. É importante ver, claro, que houve a destruição do governo anterior. É um trabalho de reconstrução. Mas veja, a média de expansão por ano eram 1.445 novas equipes por ano. Deputado Rubem Júnior, pulou para 2.198. Isso é pouco, pessoal. É pouco isso. A meta para 2026 é chegar a 80% de cobertura. E por aí vai. SAMU, redução de filas. Para quê? Vamos lá. Nós, deputados, temos as nossas bases. 31 bilhões, 1.800 UBS espalhadas pelo país, 400 unidades odontológicas, 36 maternidades. Isso aqui é muita coisa, ministra. Então é importante diferenciar o que estava acontecendo no país e o que vai acontecer e o que está acontecendo agora. Chupa que a cana é doce, meu filho. Quero responder o que eu considero pertinente das intervenções feitas. E aqui, como ministra de Estado do governo Lula e como mulher, eu quero colocar aqui a imperiosa necessidade, presidente das comissões, que nós mulheres, nós não só ministras de Estado, em qualquer posição, seja de gestão, seja de movimento social, sejamos tratados com devido respeito. Palavras como comadre, né, para uma primeira-dama são inaceitáveis. Eu não poderia deixar de falar isso. Inaceitáveis em relação à primeira-dama e inaceitáveis em relação à minha trajetória de 40 anos dedicada ao Sistema Único de Saúde. Agora, eu queria ir aos pontos importantes que eu considero pertinentes, como pergunta feitas pelo deputado delegado Paulo Bilinski. Eu gostaria de colocar alguns pontos muito importantes. Primeiro, a minha preocupação muito grande com a disseminação de fake news. Vacinas salvam vidas, esse é o registro que eu quero fazer. As vacinas para a Covid, as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, né, e faço aqui minha homenagem a todos os profissionais do Instituto Butantan, pela Fiocruz, sob a minha liderança e empenho pessoal para que acontecessem, no caso da Fiocruz, 200 milhões de vacinas para a Covid entregues à população brasileira, que salvaram vidas. E quem tiver alguma dúvida, veja todo o monitoramento realizado pelo projeto que faz a vigilância de vacinas no Brasil, coordenado pelo Dr. Manuel Barral e pelo Dr. Maurício Barreto, que demonstraram de uma maneira muito clara que com as vacinas caiu a mortalidade. Mortalidade essa, como foi dito aqui, o Brasil, infelizmente, teve um recorde em relação ao tamanho da sua população, com 11% das mortes no mundo, muitas delas, né, seguramente evitáveis com a vacinação. Né, pelo menos a metade dessas mortes, segundo alguns estudos apontam. Então, é com orgulho que eu participei dessa luta, com orgulho como ministra da Saúde. Eu acho que uma das principais conquistas nossas, que esse ano foi registrada com a medalha Oswaldo Cruz, destinada também a essa Comissão de Saúde, é a conquista da recuperação da cobertura vacinal. Né, a reversão da tendência de queda e agora esse reconhecimento com o Brasil livre do sarampo, da rubéola e da síndrome congênita de rubéola. Que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. E tem gente que fala que o Lula tem sorte, porque o Lula tem sorte, porque no fim das contas é por causa de sorte, me elejam sempre.